Olá pessoal, boa noite. Estarei hoje falando sobre planos de execução e essa é a parte 2 de uma série de artigos que eu estarei produzindo sobre como nós analisamos e visualizamos tudo que está sendo mostrado ali no plano de execução. E também aproveito para falar sobre algumas questões é, e tópicos, né, sobre a própria modelagem do banco de dados, por que certas coisas existem. Ok? Então hoje o que estarei passando é sobre essa questão do plano de execução e falaremos sobre as primary keys, né? E o que há dentro dela, consequentemente, normalmente está relacionado à existência de um índice. Então nós vamos entender os benefícios desse índice nas nossas execuções. Bem, então aqui nós temos o banco de dados de demonstração, tá bom? E onde nós havíamos parado, nós tínhamos uma tabela, ok? Onde essa tabela era uma tabela crua, sem nada exatamente. Apenas uma tabela onde eu tenho uma coluna, duas colunas ali, né? Então o código e o nome do cliente. No capítulo passado, onde eu falei sobre esse assunto, a gente viu a existência de quando eu crio uma tabela e não defino chave primária, nada disso, consequentemente, toda vez que eu leio ela, eu tenho um tipo de situação que é o table scan. Então isso já foi explicado. Agora nós vamos partir desse princípio da existência de uma tabela sem nenhuma outra estrutura dentro dela, a não ser as próprias colunas, tá? E vamos evoluir ela, né? Então, para a gente criar, ok, uma, uma chave primária no banco de dados, principalmente no SQL Server, a coluna que vai pertencer a essa chave primária, ela não pode ser nula, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é garantir que essa tabela, que essa coluna, código do cliente, ela não será nula. Bem, vamos relembrar aqui o que é a questão de chave primária, né? Todo banco de dados é um princípio dele. Você precisa ter uma coluna, ok, que identifique aquele registro. Então, sempre vai existir uma situação onde o código do cliente identifica aquela linha. Então, o Vitor do CPF XYZ, né, ele é o cliente 150. Se a gente está falando de nota fiscal, eu tenho a nota fiscal vendida para o cliente tal, na data tal, vai ter algum valor, algum registro, alguma coluna que identifica aquela linha. Então, sempre que nós estamos falando sobre o registro que identifica a linha, então nós estamos falando sobre a existência da chave primária, que é um registro único, que não se repete e que é o que identifica aquela tabela, ok? O registro daquela tabela. Então, nesse caso, na nossa tabela de clientes, o registro que identifica a informação é a coluna código do cliente. Para nós inserirmos uma chave primária, criarmos essa estrutura de chave primária no nosso banco, na nossa tabela, o comando é alter table, add constraint, e aí a gente define o nome dessa constraint, né? Dizendo, essa é uma constraint primary key, porque nós temos outros tipos de constraints, e ao longo do tempo eu vou falando sobre esses outros tipos de constraints, como a gente usa essas constraints, tá? Então a básica é nós termos uma constraint chave primária, primary key, e aí nós definimos aqui
qual é a coluna que vai pertencer àquela chave primária. Não necessariamente, pessoal, precisa ser uma coluna, podem ser mais do que uma coluna. Exemplo, eu tenho uma tabela onde é a nota fiscal. Então, a identificador dessa nota fiscal, né, ela vai ser a chave primária. Beleza. Mas normalmente a gente tem no mundo aí de TI, né, os itens da nota fiscal. Então o cara lá comprou a nota fiscal 150. Então isso é uma tabela, nota fiscal, com a chave primária do registro, que é a nota fiscal número 150, 200, não importa. Beleza. Os itens da nota fiscal. Então aquele cara comprou uma televisão e um computador também, certo? Então, isso normalmente na modelagem de banco de dados você vai colocar em uma outra tabela, itens da nota ou algo semelhante. E aí, o que vai ser a chave primária dessa tabela? Vai ser, por exemplo, a nota fiscal mais uma coluna do tipo item sequência. Então, por exemplo, nota fiscal 150, o item 1. Aí é o material, o código de material, sei lá, o cara comprou um computador, então vai estar lá, nota fiscal 150, sequência 1, o produto 1.200. Aí, nota fiscal 150, item 2, produto 10.000, que aí é o computador, ok? Então, a composição da chave primária é essas duas colunas, então não necessariamente é uma, pode ser mais do que uma, mas é o que esses dois registros, isso não pode se repetir, né? Então eu não posso ter, por exemplo, um item 150, a nota fiscal 150, o item 1 e outra nota fiscal 150, item 1, né? Não, tem que algo ser único. A composição dessas duas colunas forma um registro único, tá bom? Bem, se você precisar ter a coluna 105, coluna nota fiscal, a sequência e mais algum valor que identifica o registro, então essas três colunas vão, né, ser a composição da chave primária, tá bom? Bem, então vamos adicionar aqui a constraint primary key. Bem, então a adição aí da chave primária, ela ocorreu com sucesso. Observa que visualmente, como agora o SQL Server mostra essa estrutura para a gente, que nós com um comando criamos. Então ele diz, olha, essa tabela, essa coluna é a chave primária dessa tabela. Ele cria também aqui visualmente essa informação, então a chave que existe nessa tabela é apk_tbl cliente, que foi o nome que nós definimos aqui. Tá ok? E nós temos uma estrutura de índice, então toda vez que eu crio uma chave primária, consequentemente, foi criado um índice por trás disso, né? Por default, o SQL serve toda vez que você cria uma chave primária, ele cria uma chave primária cluster de um índice clusterizado. Então, por trás, ele cria um índice clusterizado, que é o que a gente está vendo aqui, cluster. Se eu não quero criar uma chave primária onde o índice dela vai ser clusterizado, não quero esse índice clusterizado, eu quero, porque eu tenho a ideia de usar o índice clusterizado para outra situação, né? Então eu uma variação é eu usar o comando altertable, add constraint, o nome da minha constraint primary key, e aí eu digo não cluster. Então o índice que vai ser criado para essa chave primária será do tipo não cluster, tá bom? Bem, mas todo mundo faz dessa forma, primary key, e acaba usando consequentemente o índice clusterizado, que é um índice que nós podemos ter apenas um em nossas tabelas, né? Não, eu tenho a possibilidade de usar o índice clusterizado em uma vez só por tabela, né? Se você tem uma ideia, não, eu vou modelar um sistema aqui, fundamental para mim usar o índice clusterizado numa outra situação que não é a chave primária, você vai fazer isso que eu acabei de te falar. E toda vez que eu crio um objeto do tipo índice,
né? Por trás, o SQL Server também cria estatística. Neste primeiro momento, eu não vou falar sobre estatística. Em uma situação apropriada, eu falo só sobre isso para vocês. Mas a gente vai ver a eficiência do índice clusterizado aqui nessa situação, tá? Bem, isso aqui, então vamos habilitar aqui algumas estatísticas, né? Estatística de tempo e I/O, para mostrar para a gente como isso se dá, né? E agora a gente já vê o benefício de ter uma tabela com índice, com chave primária e, consequentemente, eu tenho um índice clusterizado ali por trás, e de uma tabela que não tem índice. Então eu criei a mesma estrutura de tabela já aqui para vocês, onde não tem índice. Era a tabela crua, vamos dizer assim, sem nada, do jeito que a gente começou nesse vídeo. Então vamos mostrar aqui o plano de execução estimado, e a gente já vê uma situação aqui para a gente interpretar na leitura do índice, na leitura do plano de execução. Tá? Então, o primeiro consulta aqui, ele monta um plano para nós. E olha que apareceu agora para a gente um novo desenho aí, né? Um novo tipo de... que é o índice, que é o Cluster Index, novo evento, melhor dizendo, né? Então, o Cluster Index é a melhor coisa que você gostaria de ver no seu plano de execução. Então, a coisa que você mais quer ver, né, para que você tenha certeza que é uma leitura rápida, é você identificar que houve um index seek. O que é um index seek? Quando a gente cria uma estrutura de índice, tá? Por trás, ele criou, na verdade, uma árvore binária. O algoritmo que faz o índice ser rápido é o algoritmo de árvore binária, o B-tree, que alguns em inglês, no caso. Tá? E por que é tão rápido ler essa estrutura de árvore binária? Aqui tem um desenho muito interessante, que é quando a gente criou o índice, o SQL Server foi lá, eu tenho a informação cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6, o cliente 1, 2, 3 e por aí vai, né? O que ele faz? Ele monta isso numa árvore binária. Por quê? É muito rápido esse algoritmo para a gente pesquisar uma informação. Por exemplo, em poucos passos, eu quero encontrar o cliente 8. Em poucos passos, 2 passos aí basicamente, melhor dizendo, 3 passos, no terceiro passo ele já encontrou a informação, olha, o 8 está aqui. Isso é muito mais rápido que, por exemplo, quero pesquisar o cliente 1000 e eu tenho 10.000 clientes. Ele teria que, quando você está numa situação de table scan, o que o SQL Server fez? Ele foi do primeiro foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a posição que você pediu, até o 1000. Então ele leu sequencialmente todas as informações que ali estavam contidas. Enquanto que, quando você pediu o index, leu uma tabela numa estrutura indexada, né, ou no caso aí com um cluster index, o SQL Server ele consegue, através do algoritmo de árvore binária, encontrar rapidamente essa informação. Uma outra visualização que nós podemos ter, e eu botei aqui no blog, é esse aqui, olha só que bacana. Essa é a diferença de uma pesquisa binária para uma pesquisa sequencial. Por exemplo, aí foi requisitado o valor 37, cliente 37. Em 3 passos ele encontrou essa informação, enquanto que numa pesquisa sequencial ele demoraria aí 11 passos para encontrar a informação. Então, pessoal, o tablescan nunca ou vamos dizer assim, a não ser que você tenha uma tabela muito pequena, mas um tablescan nunca é vantajoso, assim, tá? Normalmente nunca é vantajoso você pesquisar por ele. Então, você encontrou esse evento, tablescan, você tem que trabalhar para
melhorar essa situação. Enquanto que o IndexSeek é o melhor que você gostaria de ver. Se a gente fosse executar essa consulta, aqui está uma diferença gigante do desempenho, né, de um contra o outro. Na estrutura, na tabela que eu tenho um índice, que eu criei uma chave primária ali, né, eu tenho, ele vai demorar 2% do tempo, enquanto que para ler essa informação ele vai demorar 98%. Então, se demorasse, por exemplo, 1 minuto essa execução, né, toda, esses dois selects, 98% seria para fazer a segunda query, enquanto que 2% desse tempo apenas seria para query 1, tá bom? Aqui foi uma pesquisa por range, então, eu quero do cliente 1 até o cliente 1 milhão. E se a gente pesquisasse exatamente um valor, eu quero cliente 8 mil e eu quero cliente 11, vamos botar o mesmo cliente aqui, né? Mesmo, para ficar a mesma situação, desculpa. Como fica isso? Bem, mais uma vez, nós temos aqui um evento de IndexSeek também. Então, ele foi lá e encontrou rapidamente a informação. É até melhor do que o Bitwin aqui, né? Porque ele sabe que ele tem um custo maior. Aqui você tem um volume de informação muito maior para ler. Enquanto que nesse aqui é exatamente a posição, ele já conhece. E aí então ele mostra isso para a gente, que se demorasse 1 minuto, muito pouco tempo ele gastaria aqui, enquanto que todo o tempo ele usaria para ler essa informação aqui, tá? Aqui um outro exemplo de pesquisa, onde você quer maior do que tanto, né? Então eu quero os clientes acima do código tal. Como isso se dá no banco nessa situação? Bem parecido também, né? Aqui ele vai demorar terá um custo maior, né, de volumes de registros a serem lidos, né? Enquanto que esse aqui ele vai demorar um pouco mais, ele tem um custo maior para ler essa informação. O que significa esse símbolozinho aqui, ó, com esse exclamação aqui, né? Esse warning, né? Se vocês vierem aqui, ó, botão direito, propriedade, o SQL Server vai falar o que é esse warning para você. E aí nós vamos vir, ó. Ele tá te avisando, ó, tabela código do cliente, desculpa, tabela TB clientes table scan, na coluna código do cliente, essa coluna está sem estatísticas, né? Ele não faz a mesma reclamação para esse cara, porque como eu tenho um índice, consequentemente eu tenho estatísticas aqui dentro. Desculpa. Aqui, como eu tenho um índice, consequentemente eu tenho a estatística deste índice, então não falta essa informação pra gente. Eu não vou falar sobre estatística agora, mas basicamente o SQL está avisando, olha, você está pesquisando por uma coluna que eu não tenho a menor ideia do que tem dentro dela, quais são os valores que tem dentro dela, quantos registros tem aqui nessa tabela, tá bom? Ao qual você está pesquisando. E por fim, eu estou fazendo uma outra pesquisa. Eu tenho uma tabela indexada e uma tabela não indexada, mas eu estou pesquisando não é pelo código, é pelo nome do cliente. Tem diferença? Qual é o impacto disso? Então, observe que o tempo de execução estimado é o mesmo, 50% para cada um. Por quê? Porque, olha, apareceu uma coisa diferente para nós. Cluster Index Scan. Então, quando você tem uma tabela que ela não tem índice e você quer ler ela, você encontra Table Scan. Quando você tem uma tabela em que você pesquisa por uma coluna, né, ou pesquisa por um volume de informações que é muito grande, o SQL Server ele identifica assim, olha, você pediu tantas informações que compensa mais eu ler a tabela toda. Exemplo, eu quero ler todos os registros menos o cliente de código 10. Então ele vai olhar, bem,
é melhor eu ler a tabela toda e depois eu descargo essa informação. Aqui, especificamente, você está pesquisando o cliente pelo nome. Então, eu não tenho, o SQL está te falando o seguinte, olha, eu não tenho essa coluna nome do cliente indexada. Então, eu não sei quem é o cliente de nome 11031. Então, eu vou ter que pesquisar todos os registros da tabela e procurar cliente 1. Você é o cliente de nome tal? Não. Então, cliente 2, cliente 3. Então, ele vai varrer toda a estrutura da tabela procurando por esse cliente com esse nome que você pediu. Então, aqui vai ser o ponto de partida para o nosso próximo assunto, a próxima parte dessa série de artigos, né, que é como a gente trabalha com outras colunas que precisam ser indexadas, né. Resumidamente, hoje a gente falou sobre a criação de uma chave primária e que, consequentemente, eu tenho um índice clusterizado normalmente, né, e o benefício de eu pesquisar por essa coluna, tá? Pessoal, pesquisar pela coluna que está indexada, neste caso aqui, ó, código do cliente, vai ser sempre mais vantajoso, né? Então é por isso que, eu tenho uma tabela de clientes. Eu não vou ficar pesquisando pelo, eu quero cliente de nome tal. Tá, um momento você vai fazer isso. Mas o mais fundamental é sempre eu pesquisar pela aquela coluna que está indexada, que é a chave primária. Então é sempre eu procurar cliente de código tal, cliente de código tal, cliente de código tal, né? Vai ser sempre mais vantajoso, mais performático para você e para o seu sistema. Bem, pessoal, continue dando uma lida neste artigo que eu falei. Tem alguns outros materiais, tá, para vocês estarem lendo, tá? E eu agradeço aí a vocês que assistiram esse vídeo, estão aqui até o final. E qualquer dúvida, podem mandar um e-mail para mim, estão aqui os meus contatos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!